Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. E no episódio de hoje iremos discutir a saúde mental em Caruaru, em Pernambuco. E para abrilhantar esse momento, temos a alegria de receber o psicólogo Atos Felipe, que vai discutir um pouquinho conosco essa temática tão importante para deixar esse momento tão agradável. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Iremos iniciar esse momento me apresentando, que estarei mediando esse momento com Atos. Sou Elison Ferreira, sou assistente social, mestre em saúde mental pela UPE Garanhuns e estarei na mediação desse bate-papo super importante. Aí vou passar agora a fala para Atos para que ele possa se apresentar e conversar um pouquinho com vocês. Olá pessoal, como é que vocês estão? Feliz demais de estar aqui, receber o convite de poder falar um pouquinho sobre saúde mental, talvez trazendo um recorte de Caruaru. É um assunto super potente, sempre foi um assunto difícil também da gente discutir e tratar, mas é bom a gente trazer como evidência novamente, principalmente visto que a gente vem passando por um processo de pandemia que causou tantos recortes, tantas fissuras no nosso processo. Não tem ninguém que não tenha sofrido um pouquinho quando vivenciou essa pandemia, que tem as suas marcas. E sendo um assunto tão potente para a gente traduzir aqui, vai ser massa a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Massa. Eu acredito que a gente tem feito um resgate do perfil, não só epidemiológico, mas um perfil social do adoecimento psíquico da população, principalmente nesse período pós-pandemia. E aí eu queria iniciar uma provocação contigo de qual o perfil da atenção em saúde mental na atualidade. Haja vista, antes da pandemia, a gente tinha um perfil populacional muito diferente do que a gente tem hoje. Então, em 2 anos, a gente teve um aceleramento desse adoecimento. E aí, na tua visão mesmo, assim, na tua perspectiva, a partir da clínica, a partir do social, como é que tu percebe esse perfil dessa população? Elison, acho que a pandemia fez o grande favor para a gente de trazer o que não estava posto. Havia uma série de sofrimentos que socialmente a gente via arranjando formas de lidar. E a pandemia fez com que a gente parasse e sentisse acima de tudo. Que é um espaço que não é muito familiar para nenhum de nós, se colocar nesse lugar de sentir. Automaticamente a gente vai vivendo e não se permite se colocar nesse lugar. Quando a pandemia vem, ela traz a grande intensidade de ser você e estar sozinho, mesmo que você estivesse na sua casa com a sua família. Mas você passa a ter muito de si, estar muito consigo. E isso a gente evitou. Nessa grande modernidade, a gente vem evitando isso. Então, elementos que eram elementos, inclusive, pensados já pelos grandes órgãos, como a gente imaginava que a depressão seria a doença do século em 2020. Facilmente a gente vê que se confirma, e piora. O adoecimento, o sofrimento psicológico aumentou em 25% nesse processo pandêmico, pelo menos no primeiro ano. Então, elementos como depressão, processo de ideação suicida, tudo isso foi surgindo com muito mais intensidade. Isso não é só pela pandemia. A gente começou aqui no Brasil a ter muitos outros agravos que fazem parte do processo de saúde mental nosso, que a gente às vezes exclui da sentença. As pessoas começaram a não ter o que comer em casa. As pessoas começaram a romper seus vínculos familiares. As pessoas perderam pessoas. A partir disso, a gente começa a discutir questões fundamentais da vida. A segurança alimentar, a segurança
de ter uma casa para estar. As pessoas foram para a rua. Quantas pessoas em situação de rua a gente encontra hoje? As pessoas perderam familiares por conta do Covid e não puderam fazer os ritos de passagem com a perca desses familiares. Então, socialmente, a gente foi muito rompido. Isso gerou uma camada de sofrimento absurda. Ou trouxe à tona o que estava guardadinho lá. Quem já tinha seu processo melancólico e via arranjando uma maneira de lidar, isso surge. Quem já vivia num processo de alto índice de trabalho, sem perceber que estava tão intensamente nesse lugar, quando percebe que os outros espaços de vida vinham fragilizados. Então, a pandemia fez, por mais duro que ela tenha sido para a nossa sociedade, fez um elemento que seria de grande importância para a gente fazer uma reflexão sobre a vida. Só que ela deixou suas grandes sequelas que não são para hoje, não são para 2 anos. Talvez a gente vai ver isso ainda em 10 anos. Não só nos adultos, né? Mas a gente pensa nas crianças também. As crianças que tiveram grande dificuldade de voltar a socializar-se nas escolas. E não conseguem estar em grupo. Tinham medo de voltar para esse lugar. Então, isso tudo criou-se em grande potência, porque não foram poucos adoecimentos. A gente tem uma sociedade que já vinha adoecida e ganhou proporção de adoecimento. Então, é tanto que hoje talvez seja a grande fragilidade, já era, né, enquanto Sistema Único de Saúde cuidar das pessoas que adoeciam em saúde mental, e hoje exponencialmente ficou cada vez mais complicado de se fazer, porque a gente tem um grande nível de adoecimento dentro da nossa sociedade. É muito importante, né, isso que tu traz, diante desse perfil, diante desse cenário que a gente encontra, e a gente começa a observar de fato que essa mudança que ela vem se percebendo, ela também está muito atrelada à falta de estruturação que muitas vezes as famílias não se encontravam antes da pandemia e que, né, veio à tona, como você bem colocou, pós-pandemia. E aí essa situação ela reverbera diretamente na vida do sujeito, porque aí esses adolescentes que antes já não se encontravam, né, nesse meio sociofamiliar, já não se encontrava nesses espaços de aprendizagem, que muitas vezes também não conseguiam acompanhar essa demanda de saúde mental, até porque a maioria dos professores não tem uma formação em saúde mental, né? E aí não sabe lidar muitas vezes com situações atípicas na escola, né? Não sabe lidar muitas vezes em situações em que precisa fazer uma escuta qualificada, e aí termina ignorando aquele adolescente, e esse adolescente vem a causar um dano para a sua própria vida ou para a vida de outros. A gente teve recentemente o caso da professora, né, que foi assassinada por uma estudante de 13 anos. Então, é um adolescente de 13 anos que estava no início da sua vida, né, e que está no início da sua vida, mas já carrega aí um fator tão pesado, né, um fator tão pesado diante de um cenário que poderia ter sido evitado. E aí a gente pergunta, né, e fica se questionando, né, qual é a perspectiva, né, qual é o modelo, né, se é que existe. Mas a gente pensar de uma estruturação mais viável para uma sociedade que precisa, de fato, de um olhar mais centrado, né? Como diz Carl Roger, a gente precisa centralizar esse cuidado no sujeito, né? Parar de achar, a querer agregações para dizer que justificar um ato, né? Mas cuidar desse sujeito, né? Cuidar dessa pessoa. E aí, nessa perspectiva, e aí a gente podendo ampliar um pouco sobre a nossa discussão, eu lanço outra provocação que talvez a gente tenha passado e isso tenha provocado um certo descontrole nesse cuidado, né? Que é qual a percepção sobre o cuidado em saúde mental e a medicalização, né? Hoje a gente tem uma formação médica bem diferente do que se tinha há uma década, né? Eu tenho dialogado com alguns colegas estudantes de outras áreas
E uma dessas áreas é estudante de medicina e inclusive com os preceptores, a gente tem percebido que a linha holística ela tem sido muito potencializada nesse cuidado, né? De como perceber esse sujeito no território, de como a gente agrega valor com a presença dessa pessoa, desse estudante nesse território. E aí você, enquanto coordenação de promoção à saúde da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, eu acho que você pode trazer nessa questão dessa desmedicalização, né, de como é que isso vem se transformando no território, né, na comunidade. Então, como é que você percebe, qual a sua percepção sobre saúde mental e medicalização? Você, como você percebe isso no modo de agir entre esses profissionais médicos, da orientação, da indicação, como é que você vê aí? Eu vou até fazer um recorte pegando o restinho da tua fala anterior. Uma coisa que é muito massa que a gente precisa fazer, e desde a reforma psiquiátrica a gente tem dificuldade de fazer, não é por falta de vontade, obviamente, existe muito esforço de muita gente para isso, é colocar a saúde mental como pauta, colocar ela na mesa, colocar como pauta importante para a gente ver. Por que isso? Culturalmente, todo e qualquer sujeito, em termos, entre aspas, por ter grande dificuldade, porque isso mexe diretamente com a gente, nega esse lugar de sofrimento. Então a gente tenta evitar no cuidado, evitar ver que o outro sofre. A gente consegue lidar muito mais fácil com alguém que tem hipertensão e diabetes, por exemplo, que é concreto. Eu vou lá, cuido, faço, me coloco disponível, do que encarar alguém que tem, por exemplo, esteja em surto, né? Esteja tendo algum tipo de alucinação e etc. Isso eu não consigo lidar, isso eu me distancio. Então, mudar a cultura, enxergar de forma diferente aquele que adoece, né, seja por qualquer tipo de adoecimento em saúde mental, fará com que talvez a gente comece a ter algum avanço dentro do cenário de hoje. Porque você vai ter pequenas pessoas, né, alguns atores que se colocam possíveis e disponíveis nesse lugar, e isso tende a gente não tem uma grande massa de pessoas que se colocam à disposição de cuidado. Isso a gente está falando de profissional de saúde também, porque é difícil, é um universo que mexe com a nossa fantasia, que nos incomoda, e por nos incomodar a gente tem medo de entrar nesse lugar. E aí, pegando o teu gancho da tua pergunta, existem inúmeras formas de cuidar, né? E visto que a gente tem essa dificuldade de enxergar o sofrimento do outro, a medicação, que também é necessária, ela também surge tanto para mim, enquanto profissional de saúde, como também para quem toma a medicação, como um grande silenciador. Eu silencio o sofrimento do outro muitas vezes. Então, quando você tem uma hipermedicalização, pessoas que precisam tomar muita medicação para dormir, pessoas que precisam tomar medicação para lidar com a sua própria ansiedade, a gente está silenciando profundamente, a depender, né, do volume que a gente faz isso, silenciando a inquietude do sujeito. Esse sintoma, que é o sintoma que diz que algo não está bem, não vem à tona. Ele vai sendo silenciado. E aí a gente pode permitir que o sujeito exista de outras formas nesse mundo, para além da medicalização. E existem outras formas de cuidado. Então, quando a gente pensa nas práticas integrativas e complementares, numa roda de conversa como uma terapia comunitária pode fazer, por exemplo, eu permito que o outro se cuide, se escute e possa pertencer a um lugar que é um lugar comunitário, um lugar em que existem pessoas que sofrem tanto quanto eu. E ali eu me enxergo e me identifico. Então eu crio outras formas e possibilidades de ser sujeito nessa sociedade, que não é silenciada só pela medicalização. A gente se silencia de N maneiras. Silencia no trabalho, trabalhando demais. A gente para de se enxergar por conta da medicação, porque a gente silencia o barulho que o sono que vem quando eu vou dormir. Então eu tomo uma medicação, porque é ensurdecedor o que o barulho vem fazendo antes de dormir. Lógico que eu vou querer dormir, lógico que eu preciso dormir. Mas eu preciso trazer isso para outro espaço de discussão também, para além da medicação. A medicação estabiliza, me coloca numa condição de suportar. Mas eu não consigo suportar para além.
Então, existem outros lugares e formas de trabalho. Então, quando você pensa que existe uma equipe no Brasil, e que bom que existe, e que bom que volta, inclusive o financiamento dela, é bom deixar bem claro aqui, né, nesse recorte de tempo que nós estamos fazendo esse podcast, que a equipe do NASF é para cuidar de forma integral do sujeito. Quando tu fala desse cuidado centrado na pessoa que Rogers traz, é imaginar que o sujeito ele não é fragmentado nem partido. Então, eu enquanto equipe, posso contribuir com cuidado por N lugares. Né? Porque eu sou um sujeito social, eu sou um sujeito de família, eu sou um sujeito do trabalho, eu sou um sujeito da comunidade, eu sou um sujeito da igreja. E todos esses espaços são potenciais curadores e adoecedores também. Então, se eu enquanto profissional não me insiro nesse lugar e tento entender a tua lógica, né, como é que você transita nesse lugar, eu talvez não estou enxergando a sua real realidade. E às vezes a medicação ela vem só com um recorte de, eu venho, tiro o teu sintoma e agora você pode ir para casa. Mas aí a gente volta para as discussões iniciais. Tiro o teu sintoma, mas eu não tiro a tua fome. Eu tiro o teu sintoma, mas eu não tiro imaginar que meu filho foi assassinado e eu não consigo lidar com isso. Tiro o teu sintoma, mas eu não consigo tirar que eu passei por uma separação dura depois de muita violência que sofri. Então, quantas coisas estão que a gente pode, quando vai fazer a leitura dessas famílias, dessas pessoas, pode entrar para tentar prestar cuidado. E aí, só para não me alongar tanto, visto que o contexto é amplo e complexo, a medicação só dá conta de um ponto. Tentar dar suporte. Para além disso, eu preciso arranjar outras formas de cuidado. Então, a gente tem outras formas holísticas, as práticas integrativas e complementares, os acompanhamentos nos processos sociais, não só a saúde como um grande fator de cuidado, mas toda uma rede prestada a esse sujeito é uma forma de fazer saúde também. Então, é importante a gente ver que existem outras formas de cuidado. E aí, tentando ser mais concreto, pegando as práticas integrativas, elas conseguem, inclusive, conseguem trabalhar esse sujeito em diversos âmbitos. No âmbito da fala, no âmbito corporal, no social. Você permite sujeitos que ficaram isolados, por exemplo, na pandemia, voltar a socializar, a ter pertencimento de comunidade. O cara que consegue, que vivia na sua casinha, só com a sua família, sem entender o que a sua comunidade respirava e fazia, começa a fazer parte de um grupo e começa a conhecer, por exemplo, Dona Maria, Seu José, começa a perceber que eles são da mesma comunidade, que eles têm desejos parecidos, que têm sofrimentos parecidos ali. Fortalece um processo de controle social enorme. Eles começam a se defender, começam a defender aquele lugar, começam a pertencer. Legitima, né? Legitima. Exato. Foram muitas pontuações bem provocativas, né, que tu terminasse trazendo em tona aqui. E a gente... eu queria destacar, né, a questão do sintoma mesmo, né? De tirar o sintoma e os problemas ficarem todos lá ainda. E como isso é muito forte, né? A gente... Hoje temos uma sociedade que está muito dependente, né, de muitas coisas. E isso tem me provocado algumas reflexões, inclusive no campo da pesquisa, no sentido da dependência psiquiátrica. Né? Parece que tudo agora eu preciso... Porque há uma década, 2 décadas, a gente dificilmente escutava alguém dizer assim, vou para o psiquiatra. Né? Porque se fosse para o psiquiatra, o cara tá louco, isso é coisa de doido e por aí vai. Só que aí você tem hoje uma nova estruturação, né, em que tudo eu preciso ir ao psiquiatra, eu quero ir ao psiquiatra, né? Eu estou indo ao psiquiatra, como se isso fosse uma coisa muito, muito, muito chique, né? Como eu já escutei de uma paciente. Quando, na verdade, isso é uma grande preocupação, porque a gente percebe que esse adoecimento, ele perpassa, né, esse item da medicalização, e ela consegue ampliar, né, numa perspectiva muito, muito territorial.
E aí é nesse campo, né, do território que a gente vai se percebendo e que território a gente está falando, não só aquele território enquanto comunidade, mas um território enquanto lugar de trabalho, o território enquanto lugar de amigos, lugar de faculdade. São vários territórios que vão nos permitindo. E aí, existe uma fala clichê, mas que é importante, ela traça bem, né, sobre esse processo do adoecimento psíquico, que é quem cuida do cuidador, né? A gente tem hoje diversos profissionais trabalhando adoecidos para não perder o trabalho mesmo, né? Trabalhando em condições muitas vezes insalubres e tantas outras questões. E aí a gente parte para uma nova perspectiva de como é que está a qualidade, né, de saúde desse profissional que atende as pessoas que estão em adoecimento psíquico, entende? Então, como é que eu estou aqui com uma situação em casa, com uma série de problemas de saúde, ou com uma questão de depressão, ou com uma questão familiar, e estou atendendo o meu paciente que está, né, muitas vezes, passando pela mesma situação. E aí, essa lógica, sabe, desse cuidado, dessa linha de cuidado, vem me preocupando e eu tenho lido muito e pesquisado sobre essa área, né, de que forma a gente consegue atuar, né, o que é preciso fazer para a gente melhorar essa qualidade, né? E aí tem eu estava vendo algumas emendas, né, e publicações que estão sendo dialogadas nesse sentido, e tem um deputado que está com a emenda de que todos os trabalhadores deveriam trabalhar 30 horas semanais, com a perspectiva da qualidade de vida, porque tem gerado o adoecimento psíquico de fato, porque historicamente falando, a gente tinha uma ordem de trabalho de 60 horas semanais. Então, foi reduzindo, foi para 44, hoje a gente tem 40 horas, né? Tem as que trabalham 44, mas a gente também tem a opção de 40. E hoje a gente tem algumas categorias profissionais que trabalham 30 horas, mas não é todas, né? Inclusive, na Inglaterra, tem alguns outros países que trabalham 4 dias na semana, né? Com a perspectiva de melhorar, de fato, a qualidade. E aí, para a gente ir pensando, né, e partindo para o próximo questionamento, de que forma, né, esse cuidado em território, ele é uma potência transformadora, né, na vida desse sujeito, na vida das pessoas que estão em território. De que forma tu percebe esse território, né? Como diz Emerson Merri, esse território vivo, né, em ato. E aí a gente percebe que é uma transformação muito lenta, mas ela é necessária, né? Ela precisa ser pensada. E aí como é que tu percebe esse cuidado em território, né? A partir mesmo das práticas, né? A gente vai ter outra provocação em cima das práticas integrativas, mas a partir do NASF, né? Que é tão potente, né, no território, né, e que foi tirado, que foi, né, deslegitimado, né, no seu financiamento. E aí, como é que tu percebe, né, esse cuidado em território como potência transformadora? Vou começar de lá para cá, de novo. Mas quando tu fala do trabalho, eu acho que é um elemento muito importante, sabe, Elison? Porque tem um desenho, lógico, que a gente não pode deixar de falar, amplamente capitalista, desse sujeito que produz, hiperproduz na realidade. Ele não produz só, porque ele poderia produzir o suficiente, mas ele hiperproduz e isso também aguça o consumo. Então a gente também hiperconsome. A partir daí a gente vive completamente vinculado ao processo, ao trabalho. E o quanto que esse lugar, que é o lugar inclusive que a gente não consegue provar do que produz muitas vezes, né? Ele é adoecedor, porque a gente está preso a um processo de capital mesmo. A gente tá hoje, a nossa vida há muito tempo ela vive em torno do capital, inclusive minando outros processos. Então, quando você pensa que você passa, sei lá, 44 horas de trabalho, né, que na nossa sociedade a gente olha, há muito tempo isso é o comum. Não, é normal 44 horas. Cara, 44 horas você só está em casa à noite. Ou você está
no domingo, um sábado à tarde, pegando aí, né? Se a gente fosse pegar um horário comercial comum. Visto que esses horários, inclusive, você precisa se tornar bom o suficiente socialmente. Então, talvez momentos que você poderia estar com a tua família, você precisa estudar mais, se capacitar mais, ser melhor para o mercado. Então, a gente vai vivendo em torno do mercado, para o mercado. E se esquece. Aí a gente volta à história da pandemia. A pandemia fez, olha, quando você não tem isso, você é o quê? Aí a gente dá um tilt, né? E fala, rapaz, eu não sei não, então. Eu sou o quê, no final das contas? Não tem mais isso. Então, pensar o modelo de trabalho é fundamental. É fundamental. Porque isso faz com que a gente... Isso não só carga horária, não só salário, que inclusive tem isso, mas pensar modelo de trabalho, como nós podemos estar no trabalho, né? O que o trabalho é? Afinal, é um lugar em que eu produzo. Produzo para mim ou produzo para alguém. Só que ele por si só já é estressor e adoecedor. Então, como é que eu torno esse lugar minimamente possível e suportável? Isso acontece com um profissional de saúde. O profissional de saúde, a todo momento, a toda hora, tá se colocando no espaço de exercer o cuidado sobre o outro, mas muito pouco é visto como alguém que precisa ser cuidado. Por mais que grite. E olha que grita. Grita pelo corpo, grita pela fala, mas muito pouco a gente consegue chegar lá. E isso é uma grande preocupação. Porque existe a lógica de produzir. Eu preciso produzir. Então, todos os ganchos que a estrutura formal, principalmente privada, deixou de herança para a gente, é que a gente precisa produzir. Produzir um horário, produzir enquanto demanda. Estar parado não é saudável. Porque estar parado, inclusive, é estranho. É estranho para mim. Imagina eu parado. Não, eu tô aqui, eu preciso produzir algo. Fazer algo, me mover. Ninguém pode me ver parado. Olha que noia que a gente entra. É a noia de se colocar no espaço de sofrimento, porque isso é cultural. Então, modelo de trabalho, forma de trabalho, a gente precisa pensar. Quando a gente pensa no território, aí voltando para a tua pergunta, esse é o lugar fundamental. Por que ele é fundamental? Porque o sujeito é do território. Ele vive no lugar. Por isso que a estratégia de saúde da família ela é de tão importância, né? Nos seus moldes mais raiz, né? De você conhecer as pessoas que estão lá, você saber quem são as famílias, saber quem é o pai, quem é a mãe, ter o tempo naquele território, porque eu sou agente comunitário há 20 anos. Eu conheço toda a história daquele lugar. Quem saiu, quem entrou, a igreja nova que veio, o padre que mudou, o pastor que chegou novo, o centro comunitário que abriu, a briga de fulano com fulano. Isso é tudo, isso é vivo, isso faz parte da nossa história. Isso é o que é um determinante, isso é o que vai fazer com que a gente adoeça, isso é o que a gente vai fazer, é o que vai dizer da história e singularidade daquele sujeito e daquela comunidade. Então, por que tem que ser território? Porque a gente está no território. Eu sou do território. Eu sou de Caruaru, eu moro em determinado bairro, eu sou daquela rua, aqueles são os meus vizinhos e todas as condições que ali estão fazem parte disso. Esgoto a céu aberto, a falta de equipamento social, o bar, que é o único atrativo daquela comunidade, e aí gera uma quantidade grande de pessoas com o uso de álcool, porque não tem outro lugar para estar. Então, se eu não enxergo esse território, eu faço um recorte muito triste com quem eu quero cuidar. Porque eu faço o recorte pela doença e pelo sintoma. E aí o que é? É Atos, que é alcoólatra. Vamos pegar aqui a fala. Mas é por quê? Vamos cuidar só disso? Para de beber? Ou para de fumar? Ou não está dormindo, vamos dar tal remédio? Não é só. Se eu não entendo o território, eu nunca vou conseguir entender o sujeito. E entendendo o território, eu posso potencializá-lo.
O que tem no território que pode ajudar a cuidar desse sujeito? Pode ser a própria unidade de saúde, lá a gente está falando dela, é um potencializador, mas pode ser tudo. Pode ser os espaços comunitários que essa pessoa circula. Pode ser os vínculos que ela tem lá. Então, tudo é potencializador no território, mas tudo também pode ser frágil, tudo pode ser adoecedor. Entender ele, pensar propostas para ele, planejar em cima desse território, faz com que a gente minimamente consiga dar proposta mais autônoma para quem está lá. E a gente tem que lembrar muito, com muito cuidado e com muita cautela. A gente faz plano de cuidado para as pessoas, não sendo o dono do suposto saber. Eu sou o dono da verdade e aí eu digo como é que eu cuido de você. Eu faço junto, eu faço com ele. Então, se eu não estou no território, eu não consigo fazer com ele. Se eu não sei da realidade dita por ele, sou eu dizendo sobre ele. E isso é um grande risco. Isso talvez não é cuidado, às vezes. Às vezes isso, inclusive, é violência, a depender. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o território por si só, ele é grande potencializador. E aí a gente tem não só os equipamentos, mas tudo que é oferecido ali como potencialidade que a gente pode resgatar para a gente conseguir cuidar desse sujeito. Então, por isso que a gente pensa a atenção básica nessa lógica. Ela é no território, ela é do território, se discute no território, os atores vão ao território, porque quando a gente sai desse lugar, a gente sai do lugar que pertence ao sujeito. Interessante, porque a gente, nessa linha desse cuidado, né, muitas vezes a gente escuta de profissionais assim: ah, mas você precisa fazer isso porque isso vai melhorar sua qualidade de vida. Mas isso é a coisa que aquele sujeito não gosta de fazer. Exato. Né? E isso termina intervindo de forma muito invasiva, né, na vida. E como é importante a gente pensar sobre essa questão, porque não é besteira, é algo muito forte. Porque talvez aquela prática foi a prática com que aquela pessoa foi abusada, por exemplo. Né? Foi naquele contexto que aquela pessoa sofreu determinada violência. E é esse conhecimento territorial que vai fazer com que eu perceba qual é o meu papel na vida daquele sujeito. Né? E aí, na linha do serviço social, tem uma autora chamada Yamamoto, que ela fala justamente sobre se conhecer território, sabe? Conhecer o território. E aí, para a gente poder finalizar, ela discute muito essa potência do olhar territorial a partir dele, e não da minha caixinha, né? Não da minha sala. Olhar, não é mais estar lá. E isso você trouxe de forma muito brilhante. E aí estamos encerrando, né, esse momento tão importante de discutir saúde mental em Caruaru. Esse podcast que é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES Unida. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse de forma breve e fizesse suas considerações finais a respeito das PICs, né, como ela tem contribuído nesse cuidado da população, e você fizesse suas considerações finais, por favor. Bom, as práticas integrativas e complementares. Como qualquer outra prática, ela entra para auxiliar no espaço de cuidado de qualquer sujeito, né? E aí tenta trazer outras formas de cuidado mesmo. A gente tem que lembrar que a gente está muito habituado a cuidar, enfim, ou como profissional de saúde, ou como familiar, enfim. A gente tem um hábito já, né, cultural, de cuidar de algumas maneiras. Quais são as maneiras que a gente mais escuta, inclusive? A gente pode pegar, inclusive, das mais históricas. Adoeceu, manda para o médico. Ou nem precisa, ou só vai para o médico, que é só esse nome talvez que a gente discute mais. A gente esquece um pouco dos outros profissionais que estão no jogo. Se adoecer. Que talvez seja a grande questão, né? A gente só entra no espaço de saúde quando a gente adoece.
As práticas integrativas, como outras práticas, né, como o próprio desenho do sistema, principalmente na atenção básica, a ideia é a gente entrar em outro campo, que é o campo em que a gente precisa que as pessoas vivam mais. A gente precisa que as pessoas vivam saudáveis. A gente precisa que as pessoas estejam bem, dentro das suas realidades, dentro da sua forma de estar. Mas a gente quer que as pessoas estejam suficientemente bem nessa condição. E promover saúde e prevenir qualquer tipo de adoecimento é o grande campo de investimento que a gente precisa fazer. Então, quando a nossa lógica sempre e sempre vem sendo de eu vou por conta do adoecimento. Isso não é uma lógica porque é só nossa, não. Isso é porque é uma lógica que foi instituída, né? Eu sou um sujeito que não para de trabalhar, então eu só vou quando eu adoeço. Eu não vou porque eu quero saber como é que eu tô, né? Eu não vou praticar atividade física até o momento que surgir alguma situação de saúde que eu precise praticar atividade física. Então, culturalmente, a gente não está nesse lugar de cuidado, de se cuidar. Isso é social, político, né? Tem uma estruturação aí. Mas as práticas integrativas, elas vêm para tentar trazer esse sujeito para, primeiro, se perceber, se cuidar, para além da doença. Por mais que ela também tenha sua aplicabilidade em quem adoece, né? Aí a gente tem inúmeras práticas. A Caruaru não tem a quantidade de práticas que a gente gostaria de ter, né? Seria muito massa a gente ter tudo. Mas a gente tem uma quantidade inúmera de práticas que permitem a gente olhar o sujeito de forma mais integral, auxiliar no cuidado, né? Trazer esse sujeito para se perceber. E aí, gente, encerrando, pena que foi super, super, super rápido, eu nem consegui ver o tempo passar. Agradeço muito, muito o convite. Espero que vocês gostem dessa discussão. Lembrando que saúde mental tem que ser discutida a todo momento e a toda hora. A gente não pode negar esse lugar. E não é só no campo da saúde, é no campo social, no campo político. A gente tem que colocar energia nesse lugar. Lógico que a gente está falando do recorte da saúde mental. Tem tantos outros recortes que a gente precisa enxergar. Mas, enfim, é o campo potente, possível e importante para a gente lançar energia. Agradeço, Elson, pelo convite. Agradeço o NEP. Fico feliz que a gente possa ter debatido sobre isso e espero que a gente possa até entrar mais adiante em desdobramentos sobre saúde mental. Acho que vale super a pena. Valeu. Nós que agradecemos a sua participação. A gente, infelizmente, o tempo é pouco, mas a gente tem outros temas como saúde mental na população da zona rural, população do campo, né? Saúde mental da população negra e tantos outros desdobramentos que a gente poderia estar aqui mencionando. Quero agradecer também a sua presença, agradecer à Cesonita, através do curso do jornalismo, pelo espaço, ao NEP, Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. E esse foi o nosso NEPcast de hoje com o tema Saúde Mental em Caruaru. E você que acompanhou, agradecemos também. E aí dá um curtida aí para que a gente possa estar aí sempre discutindo com temas atuais e importantes para a discussão social. Valeu!